que ninguém te conta quando você começa a despertar. Esse é o tema de mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo sobre meu processo de expansão da consciência. Você já percebeu que depois que você começou a olhar mais para dentro, algumas coisas na sua vida começaram a incomodar? Pois bem, eu também estou passando por este processo de algumas coisas estarem me incomodando. Pessoas que antes faziam sentido na minha vida já não fazem mais tanto sentido assim. Lugares que eu gostava de frequentar já não combinam mais comigo. Alguns hábitos começaram a pesar na minha vida. Eu tive que mudar muitos hábitos. E talvez você também esteja passando por isso. Talvez você esteja até pensando: o que está acontecendo comigo? Eu gostaria de te dizer uma coisa. Talvez você não esteja ficando estranha, difícil, até mesmo distante das pessoas. Talvez você esteja somente despertando para si mesma. É o que eu percebo que está acontecendo comigo. Quanto mais eu estou despertando para mim mesma, mais algumas coisas não estão mais fazendo sentido na minha vida. Existe uma parte do despertar que quase ninguém conta. A gente imagina que despertar significa encontrar paz, equilíbrio, respostas e finalmente entender tudo sobre a vida. Mas isso é um total engano. Muitas vezes acontece justamente ao contrário no começo. Primeiro vem o desconforto. Gente, eu estou tomando água porque eu estou muito gripada. Minha garganta está incomodando. Porque quando você começa a enxergar de verdade, fica cada vez mais difícil continuar vivendo da mesma maneira. A gente precisa mudar tudo aqui fora, porque aqui dentro já não é mais a mesma coisa. Você começa a perceber coisas que antes você ignorava, você nem dava atenção na sua vida. E é sobre essas mudanças internas que eu quero conversar com você hoje. Essas mudanças que às vezes dói. Você começa a questionar a vida que está vivendo. E não é fácil questionar, porque às vezes a gente não quer olhar para isso. Talvez você tenha passado muito tempo fazendo o que esperavam de você, não o que você realmente queria. Você passou às vezes o tempo todo cuidando de todo mundo, tentando agradar outras pessoas, trabalhando, cumprindo responsabilidades, tarefas que muitas vezes até nem eram suas, resolvendo problemas que muitas vezes nem eram seus e simplesmente seguindo ali um script que muitas vezes nem é da vontade do seu coração. Até que em algum momento uma pergunta começa a aparecer, né? Você começa a se perguntar: mas e eu? Onde eu estou nessa vida? E essa pergunta pode até ser desconfortável, pode até doer um pouquinho, porque talvez você perceba que estava vivendo no automático, você perceba que não estava vivendo um pouco da vida para você, estava vivendo para os outros. Não porque sua vida também seja necessariamente ruim, estar ajudando o outro, fazendo algo pelo outro, mas porque você estava tão ocupada, tentando dar conta de tudo, dar conta dos problemas dos outros, que deixou de perceber o que estava acontecendo aqui dentro de você. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu deixei de perceber o que estava acontecendo aqui dentro de mim. Algumas relações começaram a mudar. Isso pode ser uma das partes mais difíceis, porque a parte que mais dói na gente é a questão dos relacionamentos. Quando a gente começa a se conhecer, a gente também começa a perceber onde as outras pessoas ultrapassaram os limites com a gente, né? Onde aqueles limites foram extrapolados. A gente começa a perceber onde a gente dizia sim, mas às vezes a gente queria dizer não. Desculpa. Onde a gente aceitava as coisas por medo de perder alguém.
onde até a gente se diminuía para caber na vida de outras pessoas, como foi o meu caso, eu me diminui muito para tentar caber na vida de outras pessoas. E quando você começa a mudar algumas relações, você precisa encontrar um novo lugar. Nem sempre porque as pessoas são ruins, né? As pessoas que estão à sua volta são ruins. Mas é porque às vezes simplesmente você deixou de ocupar um lugar que não é mais seu. Um lugar que você ocupava antes que não está mais fazendo sentido. Pessoas que você gostaria de estar perto, mas ao mesmo tempo não faz mais sentido na sua vida. Isso pode gerar uma culpa. Você acha que você vai estar abandonando essas pessoas. Você pode pensar, será que estou sendo egoísta? Mas colocar limites não significa deixar de amar aquelas pessoas que você acabou se afastando um pouco porque você está se aproximando mais de você. Significa incluir você nas suas próprias escolhas. Você começa a perceber o que realmente sente, o que realmente é bom para você. Talvez essa seja uma das mudanças mais profundas que você tem que fazer, que é às vezes deixar o outro às vezes para trás, de lado um pouco para cuidar de si. Você começa a perceber que aquela irritação não era apenas irritação, era você não estar vivendo o que você realmente veio para viver. Que aquele cansaço não era apenas físico, que era aquela vontade de ficar sozinha, de às vezes estar no silêncio, não estar em meio a pessoas. Que aquela tristeza que você tanto esconde ou tenta esconder para não compartilhar com outras pessoas, é algo seu que você precisa olhar sozinha. E você começa a fugir imediatamente, né, daquilo que sente quando você está em meio a pessoas. Então, na solitude é que você vai conseguir fazer as perguntas necessárias. Tipo, como faço para não sentir mais isso? Você também se pergunta, e esse sentimento faz sentido para mim? O que é que ele está tentando me mostrar? Isso muda tudo. Quando você percebe que não precisa continuar sendo quem sempre foi para caber em uma caixinha para agradar o outro. E que às vezes a solitude, você está no seu silêncio, no seu cantinho, é que vai ser bom para você. Essa talvez seja a parte mais libertadora. Quando você não precisa mais permanecer presa a uma versão de você que você só criou para sobreviver a determinadas fases da sua vida. Você não precisa mais viver presa naquele seu eu do passado, dolorido, de sofrimento. Você pode mudar a sua opinião. Você pode mudar seus hábitos. Você pode mudar seus limites. Os lugares que você frequenta. Você pode mudar as amizades que você tem. Você pode mudar seus sonhos. Você percebe que você pode mudar algumas coisas que você queria mudar há muitos anos, que já não fazem mais sentido para você hoje. E hoje você consegue fazer essa mudança interna e externa também. Isso não significa que você fracassou lá no passado ou que as pessoas foram ruins com você. Significa simplesmente que você cresceu, aqui dentro você cresceu e você está buscando mais de você. Mas existe uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me contado quando eu comecei a olhar mais profundamente para dentro de mim. Eu gostaria que alguém tivesse me falado que despertar não significa que você nunca mais vai se sentir perdida. Porque às vezes, mesmo você estando sozinha na solitude, ou você estando em meio às pessoas, você estando nesse processo de despertar, às vezes você se sente sim perdida. Você ainda se sente sem saber para onde ir, sem encontrar um novo caminho. Porque você está deixando de ser quem você era, mas está ainda descobrindo quem está se tornando em todo este processo. E esse espaço entre uma versão e outra, você pode ser muito
muito dispersa e entrar nesse silêncio tão profundo que você acaba se perdendo um pouquinho. Isso pode ser confuso, pode até dar medo, mas não tenha tanta pressa de preencher esse espaço. Talvez ele esteja te ensinando a simplesmente estar com você, a simplesmente ser você verdadeiramente, ser a sua verdade. Às vezes você também começa a desejar uma vida mais verdadeira, uma vida que faz mais sentido para você. Depois de um tempo, você percebe que não quer mais apenas uma vida que pareça boa por fora. Você quer algo muito maior. Você começa a desejar uma vida que faça mais sentido aqui dentro do seu coração. Desculpa. Você quer relações onde você possa ser você mesma, sejam amigos, relacionamento amoroso, familiar. Você quer ser você mesma. Você quer momentos que não precise desempenhar nenhum papel. Você quer também descansar sem culpa, quer falar o que pensa, quer cuidar de si, sem se julgar, sem se criticar, sem que o outro te critique, né? Que o outro te aceite. Você quer ter mais silêncio, mais presença, quer sentir que está realmente vivendo essa vida que você veio para viver. E talvez seja justamente aí que você começa a voltar para você. Quando você começa a descobrir partes suas que faz sentido, que você ama e que você não vai precisar de entrar dentro de uma caixinha. Então, se você está passando por uma fase em que tudo parece estar mudando dentro de você, não tenha tanta pressa de voltar a ser quem você era. Talvez aquela versão que você tenha cumprido o papel dela não faz mais sentido nessa sua jornada de agora em diante. Talvez agora seja a hora de conhecer essa sua nova versão. O que é que vai fazer sentido nessa sua nova jornada de despertar espiritual? Uma versão que não precisa carregar tudo, não precisa carregar tanto peso, que não precisa agradar todo mundo, que não precisa de se abandonar para ser aceita. E, principalmente, uma versão que não precisa mais viver no automático, que não precisa mais viver buscando migalhas da vida, das pessoas. Talvez o seu despertar não esteja acontecendo para transformar você em outra pessoa, mas talvez ele esteja acontecendo para te devolver a sua verdade, para que você seja sempre quem você foi, quem você é em essência. E se essa mensagem encontrou você em um momento de mudança, de transformação interna, escreva aqui nos comentários: eu estou despertando. E é com muito amor que eu quero saber quantas pessoas estão vivendo este processo aqui comigo. Porque é um processo lindo que eu estou vivendo. E eu sei que existem muitas pessoas que também estão neste processo e vão descobrir a beleza que eu estou descobrindo em todo esse meu despertar. E se você sente que está cansada de viver no automático e quer aprender a voltar para si, inscreva-se aqui neste canal. Vamos despertar juntas, trilhar esse caminho de despertar juntas. Aqui a gente vai estar conversando sobre autoconhecimento, presença, emoções, sobre esse caminho de voltar para dentro, sem precisar fugir da vida, sem precisar fugir de si mesmo, da sua própria verdade. Porque talvez você não esteja perdida. Talvez você esteja apenas se reencontrando, se relembrando dessa pessoa maravilhosa que você é, que você veio ser. Eu me chamo Carmozina Freire. Gratidão por você ter ficado até o final desse vídeo comigo hoje.